Olá, meu nome é Márcio Azevedo, eu sou um dos sócios fundadores do portal Educaon. Desejo a todos vocês um grande aproveitamento ao longo da utilização de todos os produtos e serviços que nós vamos disponibilizar ao longo desse relacionamento de parceria que estamos inaugurando e justamente para iniciar essa parceria, eu quero deixar para vocês uma importante dica a respeito de direitos e vantagens para a banca FCC, Fundação Carlos Chagas. Então nós temos uma questão envolvendo justamente uma pergunta sobre os direitos e vantagens na Lei 8.112 de 90, que trabalha o Estatuto para os Servidores Públicos Civis da União, também das autarquias federais e das fundações públicas federais. Vamos para a questão? Vejam só, o comando da questão traz para nós: são consideradas indenizações ao servidor público civil da União. Logo na sequência, percebemos, como é de costume da banca Carlos Chagas, 5 alternativas. Dessas 5 alternativas, a indicada pela banca foi a opção D. Então, a Fundação Carlos Chagas, corretamente, de acordo com a Lei 8.112 de 90, marcou que indenização para o servidor público civil da União, de acordo com a Lei 8.112, dentre as opções, indenização de transporte e diária. Agora, vejam, como resolver essa questão em prova? Nós temos que ter conhecimento principalmente a respeito da estrutura remuneratória dos servidores públicos civis da União, que são regidos pela Lei 8.112. Mas preste muita atenção, porque em 1998 nós tivemos a edição da Emenda Constitucional 19. A Emenda Constitucional 19, que ficou conhecida como Reforma Administrativa do Poder Público, reforma administrativa, portanto, envolvendo não só a administração federal, mas também as administrações estaduais, municipais e distritais, ela veio inovando nessa matéria da estrutura remuneratória. Então, se em 1990 nós poderíamos, com toda a segurança, com toda a certeza, dizer que os servidores eram pagos somente na forma de remuneração, a partir da Emenda Constitucional 19 de 1998, foi introduzido no texto constitucional o chamado subsídio. Esse subsídio é completamente diferente daquilo que a Lei 8.112 de 90 chama de remuneração. Mas percebam que essa questão é uma questão voltada para a Lei 8.112. E a Lei 8.112 não traz no seu bojo nenhuma menção a respeito desse subsídio, até porque a Lei 8.112 foi editada em 1990, portanto, 8 anos antes de ser introduzida essa nova forma conhecida de pagamento, que é o subsídio. Nós vamos analisar cada uma dessas estruturas, tanto a estrutura de remuneração quanto a estrutura de subsídio, dentro dessa nossa dica, mas vamos focar na estrutura de remuneração, que é o foco da nossa questão. Analise comigo o que aparece para nós no artigo 40 da Lei 8.112. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Logo abaixo, vocês percebem o parágrafo único com um risco. Vejam que ele está taxado justamente porque foi revogado em 2008 pela Lei 11.784. Então, vencimento é justamente essa retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público e tem o seu valor fixado em lei. Então, vencimento no singular é o que o artigo 40 da Lei 8.112 diz ser. Exatamente, o artigo 40 traz para nós que vencimento é aquele valor mínimo, é aquele valor padrão estipulado em lei. Nós podemos guardar da seguinte maneira: vencimento é aquele valor que necessariamente o servidor receberá, mesmo que ele esteja de férias, mesmo que ele esteja de licença, enfim, é o valor
que a administração pública estabeleceu em lei como sendo o mínimo a ser pago para o ocupante daquele cargo. Todo cargo criado também tem que ter na sua criação a estipulação do vencimento que se pagará àquele que ocupará o determinado cargo. Mas não é comum que servidores públicos recebam somente o vencimento. Aí entra em cena a chamada remuneração. A remuneração, ela já tem a previsão no artigo 41 da Lei 8.112. Vejamos. Acompanha aqui comigo. Remuneração, artigo 41 da Lei 8.112. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Artigo 41, como eu disse. Então vejam só, quando você enxerga o vencimento do servidor, e a esse vencimento você faz somar aquelas outras parcelas estipuladas em lei, mais outras parcelas estipuladas em lei de caráter permanente. Ou seja, não são quaisquer vantagens, são vantagens, mas vantagens permanentes estipuladas em lei. Ao somar o vencimento com as vantagens permanentes estabelecidas em lei, nós chegamos àquilo que o artigo 41 da Lei 8.112 chamou de remuneração. Então, remuneração não é necessariamente aquilo que eu percebo no contra-cheque do servidor, porque o valor bruto enxergado no contra-cheque do servidor pode conter ali algumas parcelas que não são de caráter permanente, que não são vantagens permanentes e também não são próprias de vencimento. Então veja só, olhei para o contra-cheque do servidor, necessariamente eu estou vendo a remuneração do servidor? Não. Tem parcelas que não fazem parte daquilo que nós podemos chamar, de acordo com a Lei 8.112, de remuneração, como, por exemplo, as parcelas indenizatórias. Se um servidor, por exemplo, num dado mês está recebendo diárias porque ele fez um deslocamento para um outro município e esse deslocamento era coberto por diárias, então ele está enxergando no contra-cheque dele, além do vencimento, além das vantagens permanentes, ele está enxergando também uma rubrica diárias. Imagine que seja lá R$600 de diárias. Esse valor de R$600 a título de diárias não faz parte da remuneração, porque remuneração é o vencimento acrescido das vantagens permanentes estipuladas em lei. E nós vamos perceber dentro dessa dica que indenização, parcelas indenizatórias, não fazem parte da remuneração. Então nós temos na Lei 8.112 o artigo 51. O artigo 51 da Lei 8.112 diz quais são as indenizações que os servidores públicos federais regidos pela Lei 8.112 podem vir a receber. Dentre elas nós temos lá as diárias, nós temos a indenização de transporte, nós temos o auxílio moradia, nós temos a ajuda de custo. Então tudo aquilo, lembre-se disso, tudo aquilo que a lei estipular como parcela de cunho indenizatório, em prova diremos, não fará parte, não faz parte daquilo que podemos chamar de remuneração. Tranquilo isso? Vamos um pouco mais adiante. Vejam só, nós temos aqui o subsídio. O subsídio, como eu disse, ele não tem previsão na Lei 8.112, mas sim no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. O subsídio é a retribuição pecuniária paga aos ocupantes dos cargos definidos justamente nesse artigo 39, parágrafo 4º, e que também pode ser definida para os servidores de carreira, conforme diz o artigo 39, parágrafo 8º da Constituição Federal. Então, nós já sabemos o que é a remuneração, é o vencimento acrescido das vantagens permanentes.
Sabemos que não somente remuneração figura como forma de pagamento de servidores, porque em 1998 a Emenda Constitucional 19 fez acrescentar o chamado subsídio. Então, subsídio é uma forma de pagamento de servidor e também remuneração é uma forma de pagamento de servidor. Só que o subsídio, ele, que não tem previsão na Lei 8.112, mas sim na própria Constituição, ele não é um somatório de parcelas. O subsídio é uma parcela única, estipulada por lei, que deve ser paga a alguns agentes públicos, de acordo com o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, e pode ser estendido para outros servidores, além desses do artigo 39, parágrafo 4º, por força do 39, parágrafo 8º. Então, se é um servidor de carreira e se o titular daquele poder resolver mudar a estrutura de remuneração para subsídio, então encaminha lei nesse sentido e a remuneração vai se transformar em subsídio a partir da edição dessa referida lei. Tranquilo isso? Remuneração, então, é um somatório de parcelas. Quais são as parcelas? O vencimento mais as vantagens permanentes. Indenização não faz parte da remuneração. E o subsídio? O que é o subsídio? O subsídio é uma outra forma de pagamento de servidor, mas diferente da remuneração, que é um somatório de parcelas, o subsídio é uma parcela única. É uma parcela única. Ah, mas e as parcelas de cunho indenizatório? Será que as parcelas de cunho indenizatório, elas fazem parte desse subsídio? Não. Subsídio é uma parcela única. E aquele servidor que recebe na qualidade de subsídio, na forma de subsídio, ele pode receber, além do subsídio, as parcelas indenizatórias. Imagine um deputado federal. Um deputado federal recebe, porque está inserido no artigo 39, parágrafo 4º, ele recebe na forma de subsídio. Mas o deputado federal tem lá a verba de gabinete. A verba de gabinete, que hoje está em torno de R$78 mil para cada deputado, olha que beleza, ela tem cunho indenizatório. Portanto, ela não faz parte do subsídio do deputado federal. Então, o deputado federal tem lá 26.750 a título de subsídio. Só que ele ainda tem várias outras rubricas de natureza indenizatória, como, por exemplo, essa verba de gabinete, no valor de R$78 mil, para cobrir despesas diversas que ele tem no exercício do mandato. Então, indenização, que não faz parte da remuneração, também não faz parte do subsídio. Agora, tanto a remuneração quanto o subsídio devem obedecer ao teto remuneratório estipulado pela Constituição Federal no artigo 37, inciso 11. Vejamos. Tanto a remuneração, que é o vencimento acrescido de vantagens permanentes, quanto o subsídio, que é uma parcela única prevista em lei, devem se adequar ao teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição, valendo ressaltar a possibilidade de ambos superarem o teto quando do pagamento de parcela de cunho indenizatório. Então, veja que importante dica para concurso público. Se um determinado servidor que tem o salário, seja na forma de remuneração, seja na forma de subsídio, mas ele tem o salário, chamemos assim, de R$15 mil. Se num dado mês ele receber R$40 mil, ele terá ultrapassado o teto. Se esse servidor é um servidor federal, o teto para ele é o subsídio do ministro do STF, R$ 26.700. Se ele recebeu R$40 mil, então ele recebeu acima do teto. Será que haverá necessariamente uma irregularidade por esse servidor que tem a remuneração de 15 mil ter recebido nesse mês R$40 mil? Não necessariamente existe uma irregularidade. Porque se o que fez esse servidor receber R$40 mil foi o acréscimo de uma parcela de 25 mil a título indenizatório, aquilo que ele costumeiramente recebe, R$15 mil mês,
Então ele chegou aos R$40 mil, mas porque uma indenização de R$25 mil lhe foi paga naquele mês. Logo, ele excedeu o teto naquele mês? Sim. Mas ele excedeu o teto constitucional de forma irregular? Não. Porque as parcelas de cunho indenizatório, elas não devem ser computadas para a aplicação do teto remuneratório constitucional. Isso nós temos previsto no artigo 37, parágrafo 11 da Constituição. Então, o artigo 37, parágrafo 11, ele afirma categoricamente que as parcelas de cunho indenizatório, elas não devem ser computadas para a aplicação do teto remuneratório constitucional. Perceberam isso? Então, é uma excelente dica para efeito de prova e, a título de maior profundidade, nós devemos ler o artigo 49 da Lei 8.112, que trata das vantagens que podem ser pagas. Lá veremos a gratificação, o adicional e as indenizações, mas também devemos ler o artigo 51, que cita nominalmente as indenizações que podem ser pagas para os servidores públicos federais. Não são as únicas. Não são as únicas. Outras indenizações, que não aquelas 4 do artigo 51 da Lei 8.112, podem ser pagas desde que a lei da carreira do servidor ou outra lei que se aplique àqueles servidores estipule tal indenização. Mas aquelas 4 são citadas, nominalmente citadas, na Lei 8.112, artigo 51. Então fica a obrigação para nós de leitura do artigo 49 e de leitura do artigo 51 da Lei 8.112. Próxima dica, vocês vão se deliciar mais ainda, tenho certeza. Um forte abraço e até a próxima.